Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Vamos começar em 5 minutos, 4 minutos. Vamos ver tudo o que tem que ver com os padrões de preço. Vou compartilhar com vocês a janela do MetaTrader. Vamos lá. Eu vou estar compartilhando essa janela até eu dar os avisos de risco. Então, aqui estamos, aqui. Tudo para o que é a gente do Brasil. Esse é um webinário especial para todos os traders que trabalham e fazem trading com a Iron Forex no Brasil. Aqui eu sou o Carl Praz, eu sou mexicano de ascendência alemã do lado paterno, do lado do pai, e ascendência brasileira do lado materno, do lado da minha mãe. Estou transmitindo desde o México. Aqui no México são quase às 4 da tarde, hora local, e estamos procurando que esse webinário seja para o que é São Paulo, às 7 da noite, que é um horário bastante bom. A gente provavelmente já voltou do trabalho e pode praticar o trading. Vamos começar nos próximos 3 minutos com a apresentação dos padrões de preço. Quando falamos de trading, não é que existam bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados. Então, tem dois jeitos de aprender. Um deles é o bom e outro é o não tão bom ou ruim. A metodologia boa é começar praticando em uma conta demo, que é onde nós vamos experimentar o nosso sistema de trading, se é rentável, se é bom, ok? E tem o jeito não tão bom, que é quando experimentamos com conta real, que a pessoa já está desesperada por fazer dinheiro e então começa a trabalhar com uma conta real e perde dinheiro. Pode queimar a conta até. Então, é muito importante se treinar antes de fazer o trading. Como diria o Warren Buffett e outros grandes traders, eles não fazem trading, eles não fazem nenhum negócio que não conhecem bem. Então, eu invito a toda a gente a aprender bem a fazer o trading numa conta demo, e quando você pode testar através do backtesting que seu sistema de trading funciona, então passa a real. E eu invito a gente a que não deixe a conta demo, porque você pode estar fazendo trading em uma conta real e eu aconselho um sistema progressivo, onde quando você comece a fazer trading em uma conta real, comece com uma conta pequena, com posições pequenas. Se continua sendo rentável, lucrativo, então vai para uma conta mais grande, com posições mais grandes. Fica melhor, então agora vai para uma conta standard, com posições standard, e os lucros são ainda maiores. Mas isso é gradual. E isso é através de um sistema de trading que você já tenha testado.
na conta demo. Então, a conta demo é para seguir testando o sistema de trading. E você pode ter já um sistema que funciona no real, mas você continua fazendo outros backtestings com outras ferramentas, com outros indicadores, com ferramentas robóticas, com inteligência artificial. O caminho é longo. Não é apostar, não é questão de sorte. É uma carreira, uma profissão, precisa de treinamento, precisa se treinar de um jeito diário. Eu aconselho, mas é como se treinar para um maratão, para um Ironman. É algo que você faz todos os dias. É melhor dedicar 1 hora, 2 horas ao dia a parte educativa do trading, mas a prática na demo, que, como logo acontece, não? Uma pessoa que faz 12, 14 horas de trading e de estudo, e depois deixa ele, porque diz, isso é muito difícil. E não é difícil. Precisa de treinamento, precisa de entendimento, porque é uma linguagem novo, a gráfica é uma linguagem, é como uma partitura de música. É algo que precisa de entendimento. Então, é como aprender as vocais, as letras, você vai aprendendo as palavras, as orações, os parágrafos, parágrafos, e depois você já tem poesia. Então, é progressivo também. Tá? Então, nós estamos muito contentes de ser parte do seu treinamento no trading. E podemos estar em contato através da Iron Forex. Eu vou dar aqui através do chat também o meu nome, é o Carl Praz. E nós podemos estar em contato através de LinkedIn. Eu posso facilitar também material que possa facilitar ainda mais a sua educação em trading, tá? Eu vou falar do que é o aviso de risco. Nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Isso é porque a alavancagem é forte. O mercado Forex é triplo alavancado. E uma alavancagem, dos que estou falando, é o que o broker dá para a gente. E eu invito a gente que está vendo esse webinário a escrever o seguinte: o seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você usa. O seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você usa. Sobretudo ao começo. Então, o broker pode oferecer para a gente uma alavancagem, 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1.000, 1 a 3.000, em alguns casos. Eu invito a gente a baixar o alavancagem 1 a 25, 1 a 30, que é o alavancagem que autoriza a FCA, que é a Comissão Reguladora da Europa, para a pessoa que está começando, numa conta demo, numa conta real. Se você pode confirmar que tem conhecimento do trading, então você pode ir aumentando gradualmente o alavancagem até 1 a 100, por exemplo. Tá?
Eu vou dar os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, porque tem uma máxima do trading que muita gente não toma em consideração, que é money preservation, o que é a conservação do capital, do dinheiro, que é um dinheiro que muito seguramente a gente conseguiu trabalhando duro, tá? Esses 5 conselhos são: pratiquem demo, use uma ordem de máxima perda para controlar a perda, porque não temos controle do preço, ele move no mercado livre, e nós podemos ter uma ideia dos próximos movimentos que pode fazer o mercado. Mas se o mercado vai em contra, o que você sim pode calcular é a máxima perda que você pode tolerar. Tem um livro que é totalmente compatível com o que estamos vendo nesse webinário. Esse é um livro que se pode pedir na internet. Os melhores livros disponíveis de trading geralmente estão em inglês. Alguns podem estar já traduzidos ao português. Mas tem esse livro que eu vou escrever agora, que é o Price Action Trading Secrets. O escritor se chama Rainer Theo. E ele fala, põe uma tábua no seu livro das probabilidades de recuperação de uma conta quando se tem uma perda forte. Se estamos falando de uma perda de 1%, 2% do total do capital que temos na conta, é bastante fácil recuperar, tá? Mas se essa perda é do 10, 20, 30, 50 ou mais por cento, as probabilidades vão ficando mais difíceis. Não impossível, mas vai ficando mais difícil, tá? Então, os conselhos: pratiquem demo, use paro de perda, o que é o stop loss, a máxima perda, baixe a alavancagem, não ponha em risco mais do 1% do total do seu capital, que isso é uma postura conservadora, mais inteligente, que é como você pode calcular a máxima perda de 1%, tomando em conta o tamanho da posição e o valor do PIB, para saber de quanto pode ser a perda no stop loss. Agora, o uso do stop loss não é colocar só o stop loss num ponto, porque a zona de invalidação se pode mover conforme vai movendo-se o price action. Então, gestione o stop loss ao grau que, no momento que o mercado avance, você blinde a posição, proteja a posição, o seu escudo, a sua proteção para o que é se defender, que é blindar a posição, é o stop loss igual ao preço de entrada, então você já não perde. Para poder ganhar, é importante não perder. E depois, se o preço continua avançando, onde você não está focando a posição, deixa um ar para se mover, se avança na tendência, que é o que vamos ver hoje. Então, você protege um mínimo de lucro. E você pode ter uma expectativa de trading positiva só cobrindo o mínimo de lucro. Aqui não é tratar de ganhar o máximo, é tratar de perder o mínimo e se cobrir. Eu tenho escutado muitas vezes essa história de uma pessoa que coloca uma posição e vai ganhando $20.
Então, ele diz, não, mas eu quero ganhar mais. A minha leitura, não sei, mas eu acho que posso ganhar mais. Não? O mercado retrocede e perde $100, porque era o stop loss que ele tinha. Isso não é porque o mercado é ruim, porque tinha algo pessoal em contra desse trader. Isso é que ele não se protegeu. Não faz mal se você sai em 0, 1 a 10, 100 vezes. Você não perdeu, ok? E às vezes que o mercado vai mais para lá e que você protege, você vai ganhando. Então, você vai sendo um trader lucrativo, que é o nosso objetivo, tá? Quinto conselho, não coloque muitas posições ao mesmo tempo, sobretudo ao começo, porque é uma estratégia. Os mercados não são um lugar romântico onde eu só vou ganhar dinheiro. É um campo de guerra, é um território hostil. Diz que é o segundo lugar mais hostil depois de uma guerra real, porque é a luta entre compradores e vendedores, entre touros e ursos, para ver quem ganha dinheiro, tá? Então, eu também invito a gente. Tem outro livro muito antigo, para muitos pode ser muito familiar o termo Sun Tzu, que é o livro A Arte da Guerra. E não é que tenha que ver diretamente com o trading, mas muitos dos conselhos que dá o general que escreveu o Sun Tzu faz 500 anos atrás para fazer trading, sobretudo os conselhos relativos ao território, que é os sinais de compra e de venda de acordo ao price action, tá? Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. Decisão de responsabilidade, todo o que eu falo aqui é material educacional, não são ideias nem sugerências de trading. A responsabilidade total, 100%, do trader que coloque a posição é do trader. Não faz mal se ele escutou, recebeu um sinal ou fez caso a um robô. A responsabilidade é finalmente sua, tá? A Iron Forex não é responsável, o instrutor tampouco, de qualquer perda decorrente de qualquer informação aqui contida, e a redistribuição desse material é estritamente proibida, tá? Vamos ver agora que o price action é um sistema de trading que vai vela, por grupos de velas, geralmente usado em gráficos de mais tempo, como é o de 4 horas, um dia. Mas quando temos mais velas, então temos padrões. E se a gente pode escrever os quais são os 5 principais, os 5 grupos principais de padrões. A tendência alta, a tendência baixa, movimento lateral, padrões de reversão e padrões de continuidade. Então, vamos falar primeiro das tendências, porque esse é o melhor território para nós colocar uma posição. Para isso, primeiro vou dar a definição de uma tendência à alça, para depois dar o que são os 3 conselhos da tendência. Para começar, e isso pode soar muito lógico, mas isso é o que faz que nós tenhamos controle de uma posição. O preço vai fazendo zigue-zague e o que nós vamos fazer
na MetaTrader, na plataforma, é unir os altos e baixos do movimento do preço. E isso é o que faz esse padrão que estou pondo nesse momento. Quando já temos altos e baixos, imediatamente nós colocamos uma linha de tendência à alça, que é, digamos, pode ser uma tendência forte quando tem um ângulo de 45 graus, que é quando aponta ao quadro superior do gráfico. Então, se você tem uma linha de tendência, em paralelo, você já tem também uma linha de retorno. O preço sempre se move em canais, só que vai trocando de movimento lateral a alça, de alça a baixa, de baixa, lateral, etc., etc. Vai tendo movimentos, mas geralmente é um canal. Então, aqui temos um canal à alça que está fazendo um padrão. Então, a definição de uma tendência à alça são altos mais altos, baixos mais baixos, número 2, que são os que temos aqui, e quebramento de topos, quebramento contínuo de tetos ou topos, resistências, em espanhol. Isso é uma tendência à alça. É o melhor território para nós colocar uma posição, porque você está tendo duas forças. É a força do preço que está fazendo o zigue-zague, mas a segunda força é a que está puxando o preço para cima. Então, eu vou ir agora o que é a plataforma para mostrar o que é uma tendência à alça. Que pode ter essas características. Porque nós podemos ter a definição de uma tendência à alça em PowerPoint, mas aqui eu vou mostrar uma tendência à alça com o mercado real, tá? Então, usando as linhas do Zoom, que você pode usar também o que é a linha diagonal de tendência do MetaTrader, você vai unindo os altos e baixos. E aqui é onde vamos ter a definição de uma tendência à alça. Estamos tendo altos mais altos, totalmente. Baixos mais altos. Ruptura, quebramento contínuo de tetos. Então, isso é uma tendência à alça, onde o mais cedo possível que eu tenha colocado a posição, maior vantagem vou ter nessa tendência à alça. Tenho uma linha de tendência, o preço fez uma aceleração, e agora vai aqui do outro lado da linha de retorno, tá?
Essas sempre são paralelas. Então, com certeza, temos aqui uma tendência à alça que eventualmente vai retroceder, vai ter um retrocesso e depois, possivelmente, vai continuar para cima. Agora, quais são... E vou resumir, fazer um resumo. Porque a definição de uma tendência baixa é o mesmo que a alça para o revés, não para o outro lado. Tendência à alça, altos mais altos, baixos mais altos, ruptura contínua de topos ou de tetos. Tendência baixa são altos mais baixos, quebramento contínuo de fundos, de chãos, de suportes. Então, aqui nesse caso, cada vela diz quem ganhou uma batalha, uma luta. E uma tendência à alça vai existir um predomínio das velas verdes, da alça. Vai ter vermelhas também, mas aqui nesse caso, as verdes são abrumadoramente mais fortes. Então, cada vela, cada castiçal japonês fala de quem ganhou essa luta desse dia. Foram os touros, os compradores. Mas a tendência fala de quem vai ganhando a guerra. Então, para nós, como traders, é muito importante estar com os que vão ganhando a guerra. Agora, a vantagem nós temos aqui no começo. Agora que já avançou, isso pode retroceder. Então, aqui é um desses pontos onde o conselho em inglês seria you better do nothing. Conselho, por quê? Porque isso pode continuar indo para cima, mas pode retroceder. Então, se retrocede, você vai ir perdendo. É melhor esperar a que o preço retroceda e depois faça isso, para nós entrar em um lugar onde temos vantagem sobre o mercado, ao menos 2-1. Lugar de que o mercado tenha vantagem sobre nós. Então, os 3 conselhos, agora, da tendência, são, como se diz nos Estados Unidos, entre os traders, the trend is your friend. A tendência é sua amiga. Vai na direção da tendência, que é onde você tem vantagem. Número 2, não vai em contra da tendência. É que parte você não entendeu da primeira. Tem uma certa lógica com respeito a, eventualmente, tentar ir em contra. Porque um amigo meu falou, um amigo trader, oi, cara, se nós estamos aproveitando o movimento à alça, por que não aproveitar o movimento agora para baixo? Bom, a definição agora dos pontos pivô, do pivô, é onde se fazem os altos e baixos, é quando o preço retrocede ao menos 25% do movimento anterior. Então, até que faz esse 25%, o mercado pode reagir rapidamente em sentido contrário. Se você tem sorte, pode pôr a posição aí e vai à luta contra a tendência para chegar a zero. Por quê? Porque o broker já cobrou uma comissão. E se você ainda tem sorte e você está lutando por ter um pequeno lucro,
até que muito possivelmente o preço faça um topo aqui, faça um fundo, e agora vai em sentido contrário, onde você tem mais altas possibilidades de ter uma perda que de ter um lucro. Então, fica difícil. Não vai em contra da corrente como o salmão. Não? E o terceiro conselho diz: a tendência é eterna. E vocês pudessem dizer: oi, Carlos, se você encontra uma tendência que seja eterna, fala para a gente para subir, porque vamos ficar todos ricos, vamos ficar todos milionários. A tendência é eterna até que confirme a reversão. E para isso é muito importante conhecer os padrões de reversão. Então, como diz também o Edwin Lefebvre em seu livro As Lembranças de um Trader de Ações de 1923, onde tudo o que se fala nesse livro, escrito 100 anos atrás, aplica 100% aos mercados atuais. Ele diz que uma tendência tem mais possibilidades de continuar que de reverter. Então, o que isso quer dizer é que a tendência pode continuar muito mais para cima até que se confirme um padrão de reversão para o mercado ter a percepção de que agora o preço vai ir no sentido contrário. Mas até que isso aconteça, o movimento pode facilmente continuar para cima, tá? Então, temos as definições, temos os 3 conselhos e temos o que é a linha de tendência e a linha de retorno. Agora, se eu comecei a minha posição, vamos dizer aqui, o stop loss ficou aqui embaixo. Por quê? Porque eu começo fazendo um plano. Não deve colocar uma posição sem antes ter um plano. E o plano começa sendo bastante simples, que só tem 2. Ou vai para cima ou vai para baixo. Isso, muita gente com quem eu falo, sim, mas a coisa é saber quando é que vai para cima e quando é que vai para baixo. Mas se eu tenho essa vela de reversão, eu coloco a posição à alça e então o meu plano é que desse chão, todas as velas que apareçam aqui para cima estão na minha zona de validação. E se o preço vai e quebra essa linha, entra no que é o preço na zona de invalidação. Então, se a gente gosta de escrever o seu stop loss, o que é a ordem de máxima perda, sempre deve ir na zona de invalidação, que é a que invalida o seu plano à alça. Agora, se eu já tenho uma linha de tendência à alça, então a minha zona de invalidação é desse lado da linha de tendência. Então, você pode ir movendo o paro de perda, o que é a máxima perda, o stop loss, com cada vela que esteja aparecendo, com o qual você logra blindar a posição e garantir um mínimo de lucro, se em caso de que o preço revertesse e fosse totalmente em sentido contrário. Então, temos 3 estratégias gerais. A primeira é uma tendência à alça, coloque posição à alça. E uma tendência baixa, coloque posições
abaixo. E é um movimento lateral, não faça nada. Porque o mercado está inestável, está fazendo um grande empate entre touros e ursos. Tem dois tipos de volatilidade, se a gente gosta de escrever. Temos, por um lado, o que é a volatilidade louca, que é a que vai de um lado para outro, e tem o que é a volatilidade direcional, que é com a qual nós fazemos dinheiro, nós, os traders, fazemos dinheiro, tá? Então, uma tendência baixa é a que dá para a gente a volatilidade direcional para aproveitar esse movimento. Tendência alta, colocamos posições longas para cima. Tendência baixa, colocamos posições em curto para baixo. E é um movimento lateral, como o mercado está indeciso se vai para cima ou vai para baixo, não faça nada. Não faça nada. Ok? Então, vamos voltar à apresentação, onde vou mostrar o que é a tendência. A tendência é simplesmente a direção geral do mercado, onde estamos buscando e procurando a volatilidade direcional. Em geral, os mercados não se movem em linha reta, em nenhuma direção, mas são caracterizados por uma série de zigzags. É a direção desses altos e baixos que constituem a tendência do mercado. Padrões de preço. Temos os que eu mencionei, das tendências, e temos o que são padrões de continuidade ou o que são os padrões de reversão, sendo esses os grupos de padrões quarto e quinto. Aparece muita frequência no mercado e a característica principal é que você tem um movimento, nesse caso, a alça forte, o mercado faz uma pausa. E dependendo para onde ele quebre, nesse movimento lateral, pode ser um padrão de continuidade ou pode ser um padrão de reversão. Para isso, eu vou falar do que vem sendo o padrão de reversão. Esse é muito importante nós saber distinguir um padrão de reversão, porque o jeito em que a gente pode eventualmente queimar uma conta é do seguinte jeito. Eu vou mostrar aqui a anatomia de um trade-out. Isso acontece principalmente com traders que não têm experiência no mercado e que está tendo uma espécie de sorte. Como é que funciona isso? Ele é o que possivelmente aconteceu com o Bitcoin. Espera. Eu esta também para que então, o que passava com o Bitcoin? Compravam Bitcoin, iam bem, vendiam, ganharam dinheiro, compravam outra vez Bitcoin, ganhavam dinheiro. Então, cada vez compravam uma posição maior. Eu não sei se isso soa familiar. Então,
compra uma posição muito forte. Mas o mercado já não está indo para cima como estava indo anteriormente. O mercado faz o padrão rei de reversão, que é o oco, o ombro, cabeça, ombro, que é um padrão de reversão que eu estou de acordo com muitos traders que falamos que o padrão, o oco, sempre acontece em uma reversão. Só que algumas vezes é um oco muito claro e outras vezes é muito esquisito, muito escondido, muito difícil de ver, mas está aí também, tá? Então, o que acontece com essa pessoa? Ele diz, olha, tanto trabalho, ganhar esse dinheiro e as minhas posições agora estão em perda. Eu não quero fechar as posições em perda porque vou perder o que eu ganhei com as outras. E não coloca o stop loss. Então, o que acontece que ele não tem leitura no gráfico é que ele tem posições à alça dentro de uma tendência à baixa. Então, é uma sinergia muito difícil, porque perde muito, recupera algo, perde mais, até que o mercado faz que ele perda todo o seu dinheiro. Que é um trade out, que é um margin call, que é queimar a conta. Bom, o dinheiro que você tem numa conta real, como um broker, com Iron Forex, é a garantia que você dá de liquidez. Então, você pode fazer trade, ganhar dinheiro, perder dinheiro, mas o broker, ele vai garantir que você não deva dinheiro para ele. Tem um termo que se chama o drawdown, o diferencial, que é o drawdown, que é o flotante. Drawdown é o flotante, que é a perda que um dia está muito forte, outro dia se recuperou. Então, a perda não se consolida até que a pessoa, o trader, feche as posições. Mas pode acontecer que a perda seja tão grande, quase tão grande como o total do capital que você tenha na conta. Então, no contrato que você assina com a Iron Forex, que nunca lemos, e é totalmente legal, você está de acordo que se o drawdown, o flotante, é quando você já tem um margem perto do 50%, do 20%, como a perda está ficando muito grande, o broker pode fechar as suas posições de perda para você não dever dinheiro para ele. Isso é um trade-out. Às vezes, o broker pode ligar para a gente. Olha, cara, a sua perda está ficando forte. Esse é um margin call. Eu estou avisando que o seu margem está ficando muito pequeno e que a sua conta está em risco de se queimar. Então, eles dão duas possibilidades para a gente. Uma é fechar as posições, já, para não ter essa perda, qual concreta a perda. E a outra é colocar, fondear, transferir mais dinheiro na conta
para ter maior garantia e, com isso, cobrir com mais facilidade a perda que estamos tendo. Então, podemos fazer qualquer das duas, mas se a perda fica muito grande e não colocamos mais dinheiro, o broker tem que fechar as posições para você não dever dinheiro, porque se ele mantém as posições abertas, então a perda pode ser maior ao capital que você tem e não tem garantia para cobrir essa perda. Então, geralmente, um trade-out acontece quando o trader tem posições à alça dentro de uma tendência baixa que não quer fechar e a perda é cada vez mais forte. Então, isso é algo que não deve acontecer nunca. Eu descrevo o trading como uma arte marcial. Então, numa arte marcial, quando estamos treinando, recebemos golpes, que é quando temos um stop loss, uma perda. Mas se o mercado mata a gente, que é um trade-out, já não tem nada mais que fazer. Já você, se você quer continuar fazendo trading, você tem que abrir outra conta ou meter dinheiro de novo na conta. E é muito melhor praticar em demo até que a sua técnica é lucrativa e então você põe a sua estratégia a funcionar. Então, por isso é que é tão importante reconhecer uma tendência. Agora, eu vou dar os 4 faces de fraqueza e reversão de uma tendência. Aqui, nesse caso, vou mostrar o que é uma violinada forte, que é quando o preço vai para cima, mas já não logra ir ainda mais e vai com muita força para baixo. Então, essa violinada não é confirmação da reversão, mas pode ser o primeiro sinal, a primeira fase de reversão. A segunda é o que se conhece como falho da oscilação. O falho da oscilação é quando já não temos um alto mais alto. Se isso é o que ser que fosse uma tendência forte, esse alto deveria estar aqui na cima, mas não chegou, ok? Ficou fraco. Então, a sua definição de tendência alça se quebrou em uns 50%, porque você tem agora um alto mais baixo, mas ainda tem baixos mais altos. É até que você tenha um baixo mais baixo para se confirmar a reversão. Mas isso acontece nas seguintes fases. Temos, então, a primeira fase, a violinada. A segunda fase, o falho da oscilação. Geralmente, quando acontece o falho da oscilação, o preço vai direto sobre a linha de tendência. Qual é o melhor momento para eu sair de uma posição alça? É quando acontece a violinada, que é a cabeça do oco. O segundo momento, melhor momento para sair, é quando você tem confirmação do falho da oscilação, que é o ombro direito do oco. Mas quando quebra a linha de tendência, isso já é um sinal muito ruim. E se eu
tenho seguido o movimento do meu stop loss diligentemente. Então, é um momento em que automático o preço faz que a posição saia, onde já se fecha a posição. É automático com lucro, que você protegeu a posição. Então, isso é a terceira. Também bom momento para sair de uma posição alta. E quando o preço quebra o chão, o último chão, esse é o quarto sinal, a quarta fase de reversão, onde já não pode ter nenhuma posição à alça, porque já confirmou que isso agora vai para baixo. Vou mostrar isso em um exemplo muito claro no euro-dólar. Isso no MetaTrader. Vou aqui no euro-dólar, vou pôr isso aqui em branco. E temos o preço semanal. Então, olha, minha gente. Aqui temos, vou colocar as linhas de regressão lineal do que o preço fez aqui. Ok? Interessante. Do que aconteceu com o euro-dólar faz ano e meio, até esse momento onde revertiu para cima. E qual é digamos, a projeção que podemos ter? Se isso faz um topo, pode fazer esse padrão onde vai para cima desse jeito. Mas ainda não sabemos. Mas o que aconteceu no passado é que o preço fez um oco, ombro, cabeça, ombro. Nós tínhamos uma linha de tendência alta. O que o preço fez foi a violinada, quebrou a linha de tendência, porque não é que tenha que ser nessa sequência, mas digamos que sempre estão essas quatro fases. Quebra de linha de tendência, falho da oscilação, e nós colocamos o último chão, e quando o preço quebra, então você já tem confirmação de reversão com o começo de um movimento baixista muito forte. Então, aqui temos as quatro fases de reversão, depois de um oco. E imagina se nós tivéssemos aproveitado o movimento de 1,23 do euro-dólar até que chegou por embaixo de 1, até o 0,95, com uma boa leitura de tendência e de price action. Ok? Voltamos, então, à apresentação. E temos aqui os dois padrões mais importantes depois da tendência alta, baixa e do movimento lateral, temos os padrões de continuidade e os padrões de reversão. Padrões de preço. Os padrões de reversão indicam que uma tendência revertiu, e o padrão de continuidade é que o preço está fazendo uma consolidação mediante um movimento lateral e que depois continua indo para cima. A direção da tendência é muito importante. Vou
continuar com a apresentação. Nesse caso, vamos ver alguns termos em espanhol. Eu vou traduzir eles imediatamente ao português, onde é que no que é o treinamento não tem limite, não é limitativo. Como disse nos Estados Unidos, sky is the limit. Eu posso dar informação geral que eu procuro, seja de lucro, tanto para traders não treinados como treinados. Então, isso é o que podemos aproveitar para nós ficar cada vez melhores traders, não? Que cada dia nós sejamos melhores traders. Então, aqui está o que estávamos falando faz um momento, padrão de continuidade ou padrão de reversão. Vamos ver que dentro dos padrões de continuidade que vamos ver em próximos webinários, o rei dos padrões de continuidade são os triângulos. E o rei dos padrões de reversão é o oco, que é o ombro, cabeça, ombro. Então, o que vem é para nós reconhecer mais facilmente quando temos frente a nós um padrão de reversão. Por exemplo, isso daqui é um gráfico real. Euro, dólar neozelandês. O mais importante é, para nós, colocar as linhas que possam dar maior claridade e melhor leitura ao gráfico que temos. Então, eu vou colocar aqui a nossa linha de tendência. Temos aqui a linha de retorno, que é paralela à linha de tendência. E aqui temos a violinada, temos o falho da oscilação. Olha, mas eu posso dizer que o falho da oscilação não está muito claro. Então, vou unir com a linha os altos e baixos, e agora fica muito mais claro que é o que o preço está fazendo. Então, aqui temos um gráfico em fase 3 de reversão, onde o preço está agora lateral, e que no momento que ele quebre o último chão, o último suporte, então vamos ter uma reversão confirmada. Com um ombro, com um oco, ombro, cabeça, ombro. Aqui não é tão claro, não é? Mas aparece também. E em todos o que são os padrões de reversão, temos também o triplo, teto, fundo, o dobro, teto e fundo, e são variantes do oco. Mas se nós distinguimos o triplo teto, o dobro teto, por exemplo, também está correto porque estamos vendo um padrão de reversão. E vamos ter webinários futuros onde vamos explicar isso com maior profundidade. Mas agora eu gostaria de ficar com o que é o oco. Essa é a anatomia. E aí tem
um indicador que nós podemos usar no gráfico, que é o de volume. Aqui nós temos o que é a linha de tendência, a linha de retorno, e temos o que é a violinada, quebramento da linha de tendência, falho da oscilação, quebramento da linha de coelho, que é o último chão, e com isso confirma a reversão. Geralmente, em uma tendência à alça forte, em cada movimento à alça, temos um aumento do volume. Mas, quando nós queremos distinguir uma violinada, é quando temos um movimento à alça forte, mas com uma divergência do volume que vai para baixo. Então, isso quer dizer que o mercado não tem convencimento, não está seguro que o mercado vai continuar subindo. E essa geralmente é a cabeça do oco, tá? Agora, eu tenho falado da importância de o que é o uso da máxima perda, da ordem de máxima perda, do stop loss, da ordem de paro de perda. Mas também tem o que é o take profit, o que é a ordem de máximo lucro. E se nós gostássemos de calcular qual pode ser o possível lucro com um oco, é quando nós tomamos em conta o que é a distância, o longo, da cabeça para a base, onde está o chão. Então, geralmente, o preço vai se mover o longo desse canal para baixo. Eu tenho esse canal aqui, então o oco quebra para baixo, e eu posso usar o take profit agora com o longo do canal para baixo. Então, aí eu tenho o acotamento da posição com o stop loss, o take profit, e com altas possibilidades de eu ganhar dinheiro, porque eu já tenho aqui uma linha de tendência baixa, uma linha de retorno, e é o momento que quebra, então eu entro em curto, vendo caro para recomprar barato e mais barato, e tenho esse objetivo de lucro, tá? Então, minha gente, vamos ver outros padrões de reversão proximamente, a próxima semana, terça e quinta-feira, às 8 da noite de Lisboa, terça-feira, e quinta-feira, às 7 da noite, para a gente do Brasil. Mando muitos saúdos, com muita saudade para toda a gente no Brasil, para a família no Brasil, e tudo de bom, bom trading, e estamos em contato. Até logo, minha gente. Tchau, tchau.